Vamos lá, galerinha. Dá continuidade aí à nossa correção. Vamos continuar aí, correção das atividades, né? Capítulo 6, página 557. Esse aqui é o exercício 2, né? É a letra B. Que nós temos aí que dá... Nós vamos completar, né? Nós vamos dar continuidade aí nesses exercícios, né? E nós precisamos dizer se as orações aí inseridas, elas serão subjetivas ou predicativas. A oração aí que nós formaremos, que aqui só tem a oração principal. Nós precisamos colocar verbo, né? Colocar conjunção, a conjunção integrante que, né? E nós precisamos formar uma nova oração aí, que é a oração subordinada substantiva. Ela vai ser ou subjetiva ou predicativa. É isso que a questão pede, né? Se eu vir aqui, eu tenho, ó, sujeito, o essencial, mais verbos de ligação. A oração seguinte, ela será predicativa. O essencial é que você desligue o celular. Ok? Legal? Se eu tenho, para ser subjetiva, lembra que eu preciso ter verbo na voz passiva sintética, sabe-se que ele chegou no horário. Eu posso ter verbo na voz passiva analítica, né? Quando eu tenho dois verbos, né? O verbo ser conjugado e o segundo verbo no particípio. Foi provado que ele chegou tarde no trabalho. Tá vendo? Eu tenho verbo na voz passiva sintética, verbo na voz passiva analítica. Quando eu começo por verbo de ligação mais predicativo, a oração seguinte, ela é subjetiva. Quando eu tenho... São quatro casos, né? Para que nós identifiquemos que temos orações subordinadas, substantiva, subjetiva. Verbos como convir, ocorrer, né? Eles são verbos que ficam na terceira pessoa do singular e eles são próprios das orações subordinadas subjetivas, tá? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Sabe-se, então aqui, ó, eu já vi que eu tenho voz passiva sintética, verbo na, ó, terceira pessoa, mais a partícula C. Sabe-se que ele desligará o celular. Essa de cima aqui é oração subordinada, substantiva, predicativa. A de baixo é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Cheio de S, né? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Cheio de S, né? A letra C, oração subordinada, substantiva, subjetiva. A letra D, convém, é o verbo convir, né? Terceira pessoa aí do singular. Convém que ele desligue o celular. Convém, oração principal, não é assim? Primeiro verbo, primeira oração, oração principal. A segunda oração, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Nesses 5 tipos, ou ela é predicativa ou subjetiva, que era isso que pedia a questão, tá bom? O essencial é, essa primeira oração é a oração principal. A segunda oração, ela é predicativa. Sabe-se, primeira oração, oração principal. Que ele desligará o celular, oração subordinada, substantiva, subjetiva, ok? Aqui eu tenho, ó, sujeito, que é o certo, esses dois termos, e o verbo de ligação, o verbo ser, conjugado. Se eu tenho sujeito mais verbo de ligação, a oração seguinte ela é predicativa. O certo é que ele desligue o celular. Vamos dividir as orações? Como é que a gente faz para dividir orações? Procura os verbos. Verbo ser, verbo desligar. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, período composto. Legal. O certo é, ó, primeira oração, certo é oração principal, essa primeira oração. A segunda oração, que ele desliga o celular, é oração subordinada, substantiva, predicativa. Predicativa, tá? Número 3. Desculpa. Empregue substantivos no lugar das orações substantivas, né? Nós vamos colocar substantivo no lugar das orações, né? Para isso, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos transformar os períodos compostos em simples. Aonde tem verbo, eu tenho que colocar agora o quê? Substantivo, tá? É necessário que você se posicione em relação a essa questão. É necessário
seu posicionamento. É necessário seu posicionamento em relação a essa questão. Tá vendo aqui? Eu tirei a conjunção que, posicione, aqui virou posicionamento. O verbo, né? Que eu posicione, né? Que faz parte aí do presente, do subjuntivo, eu transformei ele num substantivo. Tá legal? A letra B. É importante que você assine o documento. Esse verbo aqui eu tenho que tirar, ó. É importante, porque aí deixa de ser período composto, quando eu tiro o verbo, para virar período simples. Vai ficar só um verbo. É importante sua assinatura no documento. Olha lá. Que você assine, tá vendo? Assine, verbo, virou assinatura, substantivo. Eu fiz essa substituição. A última ali, a letra C. O recomendável é que você responda honestamente. Eu vou tirar esse verbo responder. Eu preciso pegar o verbo responder e transformar em um substantivo, para que deixe de ser um período composto e se transforme num período simples. O recomendável é tá dando aí para entender, galerinha? Como é que está aí hoje? Como é que estão aí as correções? O recomendável é a resposta honesta. Fica melhor a sua, né? O recomendável é a sua resposta honesta. Tá vendo? Onde era responda, verbo, né? Eu transformei em resposta. Eu mudei aí. Todas as 3 orações passaram a ser, era período composto, passaram a ser período simples, que eu retirei o verbo e coloquei no lugar um substantivo, tá? É importante que você assine, é importante sua assinatura no documento. É recomendável que você responda honestamente. O recomendável é a sua resposta honesta, tá? Galerinha, nós temos aí o capítulo 6, página 557. Nós corrigimos aí 3 questões. Nós corrigiremos aí, na próxima aula, o capítulo 7, né? As questões de atividade também. Eu vou selecionar algumas, tá legal?